Oi, e aí? Aqui é o Mob e sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa saga de vídeos sobre o Manual do Jovem Moderno. Lembra que eu disse que eu não tava com vontade de fazer outro episódio? Na verdade, não outro episódio, né? Continuar aquele que eu já tava fazendo. Meio que deu 5 segundos. Eu abri de novo o Audacity e disse, não, por que eu não gravo um outro podcast, né? Por que não? Eu já tô aqui mesmo. E como prometido, eu vou falar sobre a dopamina. Eu não perguntei pra vocês se vocês queriam um vídeo sobre dopamina, eu simplesmente vou fazer porque eu deu vontade de fazer. Eu gostei muito de fazer o outro vídeo. Não sei se esse podcast aqui, né? Esse segundo vídeo vai ter tanto tempo quanto o primeiro, porque meio que eu tô só procrastinando fazer outras coisas. E eu não deveria, mas... Enfim, lembra da dopamina que eu disse? Então, olha só, né? A dopamina agindo. E agora um alarme de carro tá ligado e tem uma maquita acontecendo ao mesmo tempo. Tomara que isso não saia no áudio, mas enfim. Sejam bem-vindos ao segundo episódio. Vamos falar sobre a dopamina. Eu vou me centrar nesse episódio aqui, sendo a dopamina. Desculpa se tiver um barulhinho de carro. Deixa eu ver se sai. Acho que não. Enfim, vamos lá. Dopamina. Como eu disse antes, é o hormônio da motivação e não do prazer. Também, mas prazer que vem da motivação de ir lá e... Putz, estou com muita vontade de comer um chocolate. Vou lá. A dopamina vai ser liberada no meu cérebro e eu vou atrás do chocolate. E aí eu vou liberar mais dopamina por ter pegado um pedaço de chocolate e vou ter motivação pra comer a barra inteira ao invés de um pedacinho só. É isso que é dopamina. Eu tô lendo o livro Nação Dopamina e ele fala sobre várias coisas. Tem relatos de pessoas de verdade com vários vícios diferentes e tem uns com um nível muito extremo que eu não achava que a pessoa se viciaria num ponto de fazer coisas desse tipo. Eu recomendo o livro de verdade. Ele é uma introdução pra esse mundo de uma forma bem legal, que ele pega a autora, né, a Anna Lembke, ela te introduz nesse tema sem muito termo científico de córtex pré-frontal, de não sei o que, sabe, ela explica homeostase, emese, se eu não me engano, não lembro o nome. Mas ele diz vários temas. Eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre a dopamina. Mas nesse episódio aqui eu quero falar um pouco sobre os jovens com a dopamina. Vamos lá. Então, prepare um lanchinho aí, um cafezinho, prepara o almoço. Se você já almoçou, lava a louça enquanto ouve isso aqui. E esse podcast é sobre os jovens, então, jovem. Nossa, eu me senti muito zangado agora. Jovem, pega o lanche, coisa leve pra não engordar. Um chifre de carneiro misturado com unicórnio e um suquinho de laranja daquele jeito. Não sei por que eu falei isso, mas vamos lá. Eu tenho várias coisas pra falar sobre a dopamina. A primeira delas é que não existe jejum de dopamina. É uma coisa que seu cérebro automaticamente libera. Claro que tem casos onde a pessoa não consegue liberar dopamina, e aí é outros 500, mas eu vou focar num jovem que, na teoria, tem um cérebro normal, tem um cérebro onde libera dopamina normalmente, só que os sistemas de recompensa do cérebro desse jovem tá manipulado o suficiente pra ele não conseguir controlar os impulsos e não tem motivação pra fazer outras coisas a não ser fazer coisas muito dopaminérgicas. O Eslen Delanogari, eu acho que é assim que fala o nome dele, Eslen Delanogari, ele ficou muito conhecido, até fez um curso, que é uma comunidade, eu acho que é o Reservatório de Dopamina, só que tem muita coisa que os jovens até tentam entender, mas não dá muito pra entender, e eu vou tentar, de alguma forma, te explicar como lidar com a dopamina de verdade, mas vamos lá, eu vou tentar, porque é difícil, porque eu não sou especialista de nada, eu não tenho especialização de nada, eu só sou um jovem que já teve vícios muito severos, que um dia eu vou contar sobre, mas tá lidando muito bem agora. E teve depressão também, que é quando nada mais importa, então a dopamina tem um certo envolvimento nisso, porque eu assistia um vídeo no YouTube que antes era muito legal, e eu assistia só por assistir, porque me entretia. Mas vamos lá. Acho que um tópico que eu deveria falar sobre a dopamina é justamente sobre o jejum de dopamina. Não tem como fazer um jejum de algo que já tá no seu cérebro. Mas eu expliquei no outro episódio sobre a dopamina atrasada. Porque a dor e o prazer é estimulado pelo mesmo sistema. Ou seja, se você sente dor, automaticamente você vai sentir prazer depois que você sentiu essa dor. Não tudo, eu acho, mas... Por exemplo, um dos casos que a autora do livro falou é sobre o banho gelado. Se você tomar banho gelado, é óbvio que vai ser desconfortável, mas o prazer que você vai sentir ao sair do banho gelado é inexplicável. Eu já tomei muito banho gelado na vida. Eu sei o que é isso. Seu cérebro lutar pra falar, não, eu não quero entrar nessa água gelada, mas aí você entra, supera aquilo, toma um banho normal e do nada você sai, você se sente incrível. Justamente porque no começo foi doloroso, mas depois vai subir e vai te dar uma dopamina
que é a dopamina atrasada. Por isso que até tem casos de pessoas que superaram vícios justamente por tomar banho gelado, mas não é só isso, tem várias outras coisas. Eu quero falar sobre vícios em outro episódio, mas eu vou focar nas coisas que geram dopamina. Mas saiba que para um vício, com certeza a dopamina é o maior motivador de todos. Se você é viciado em tigrinho, você é viciado em dopamina. Se você é viciado em álcool, você é viciado em dopamina. Se você é viciado em pornografia, você é viciado em dopamina. É simples. Não é simples, mas é basicamente isso. E se você é viciado em redes sociais, você já deve ter ouvido sobre a dopamina e você sabe que é a dopamina que te faz ficar viciado. Só que aí tá, beleza. Vamos supor que você é viciado em rede social. E você fala, não, chega, vou parar de assistir vídeos no YouTube. Aí você tenta. Fica um dia sem, e aí você entra em abstinência e você fala, não, chega, vou voltar a assistir vídeos no YouTube, porque eu gosto de fazer isso, não tem nada demais. O grande problema é que, se você é viciado em alguma coisa, muito provavelmente você é muito viciado nessa coisa. Eu já fui muito viciado em YouTube. Eu ficava horas no YouTube. E você acha isso saudável? Você ficar 5 horas, 6 horas, 10 horas no YouTube, o dia inteiro, sem desgrudar da tela. Você acha isso saudável? Você não deveria estar interagindo com seus amigos, lendo, fazendo exercício e etc. Por favor, não leve isso pro pessoal e de um ataque. Eu só quero que você entenda o quão grave é ficar 10 horas fazendo a mesma coisa. É muito nocivo fazer isso por muito tempo. Ainda mais algo que gera muita dopamina. Porque eu conheço casos de gente que, desde a hora que acorda até a hora que dorme, não sai do celular. Você vai ver lá o gráfico que te fala quantas horas você ficou na frente da tela e é surpreendente o quanto a gente gasta de tempo na frente de uma tela. Qualquer tela, pode ser a TV, pode ser o celular, pode ser o PC, qualquer tela. Isso é absurdo. Se você vê agora a tela do seu celular, todo celular tem isso, que mostra o quanto de tempo que você tem de tela. Você vai se surpreender com quanto você poderia usar esse tempo pra fazer qualquer outra coisa. Mas tá, vamos supor que você quer melhorar isso, porque o manual do jovem moderno não é simplesmente pra mim te atacar e te falar, ó, você está errado, ó meu Deus, mude por favor. Eu quero te dar um manual, eu quero te ajudar. No livro, a autora pede pra você escolher um vício ou uma dopamina que você tem muito e tentar se abster disso por 30 dias. Isso seria o jejum de dopamina, mas de uma coisa específica. Vamos supor que você fica muito tempo no TikTok. É só um exemplo, não tô julgando e nem nada. Você fica o dia inteiro no TikTok. Você não consegue desgrudar daquilo. Tenta ficar por um dia. Só tenta. Vai ser difícil, vai ser complicado porque vai gerar abstinência. Eu quero só que você entenda que se você passa muito tempo e você acha que você não é viciado, tenta ficar por um dia. Eu já tive um vício que era assim. Eu tentei ficar por um dia e já foi incrivelmente difícil. E aí você vê o quanto você tá viciado, porque você não consegue desgrudar daquilo. Você vai ficar por um dia. Foi difícil? Foi fácil? Tudo bem, beleza. Eu quero que você anote isso. Eu senti como se o dia passasse mais devagar, eu senti que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas na verdade eu só queria ver o meu vício, por exemplo, no TikTok. Eu queria ver algum vídeo no TikTok e eu não podia porque eu me privei disso. Se você não conseguir ficar por 24 horas, tudo bem. Mas o ponto é, por que você não consegue ficar por um dia inteiro sem TikTok? É porque você tá viciado ou porque você tá fugindo disso? Porque eu entendo que qualquer vício, seja ele qual for, não é simplesmente, eu gosto de fazer. Tem todo um lance por trás. Principalmente quando é um vício que te toma tempo. Por exemplo, um vício de rede social em geral. YouTube, TikTok, Instagram, qualquer rede social. Você tá fugindo. É inevitável. Você tá fugindo de isolamento, você tá fugindo dos seus problemas, você tá fugindo de algo que você tá sentindo. Você só não quer sentir. Então você se vê escapando daquilo. Então quando você fica um tempo sem fazer essas coisas, você vê o quanto você tá com um problema e você não sabe. Por isso que recomendo o jejum de dopamina, detox de dopamina, não sei o que de dopamina. Pra você entender que tem um problema. A dopamina não é um problema. Só que o jeito que a gente foi moldado, os jovens foram moldados pra achar que isso é normal, é o problema. Não tem nada de errado de você usar o TikTok, Instagram, o YouTube em geral. Não tem. O problema é o quanto a gente faz isso. Uma coisa é você abrir um vídeo no YouTube, ficar por 1 hora e falar, não, deu por hoje. Eu vou fazer outras coisas, vou brincar com a minha gata, vou tomar um café, vou sair pra passear, vou ler um livro, vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Isso não é errado. A rede social nunca foi um problema. O problema é o quanto a gente faz isso. Se você fica desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, num domingo, por exemplo, só na frente de uma tela, você concorda que não tá certo? Tem algo errado. Do que você tá fugindo? Por que você faz essas coisas? De verdade, começa a se questionar sobre isso. Não para de fazer essas coisas só porque sim. Tenta entender. Você quer sair disso?
Você quer, por exemplo, o jovem é muito cobrado sobre o seu futuro. Apesar de ser errado, eu acho errado, porque o jovem não sabe de nada. É muito difícil escolher uma profissão que vai ser pro resto da vida aquilo. Por isso existem vários jovens revoltados que falam, não vou fazer faculdade porque o Steve Jobs não fez faculdade. Tá, meu filho? Sim, ele não fez faculdade. Só que ele não deixou de estudar. Ele não deixou de fazer as coisas dele. Ele fazia as coisas, mesmo assim. Por isso que ele deixou a faculdade, porque ele tinha um objetivo, entende? O errado não é a faculdade, o errado não é fazer as coisas que você faz ou as coisas que você não quer fazer. Se você é jovem principalmente, não tem nada de errado em você usar rede social, não querer ir pra faculdade, querer ir pra faculdade, não importa. O ponto que eu quero chegar, começa a ver a vida não como preto, branco, certo e errado, bom ou mal, essa dualidade, esquece, porque a vida não funciona assim. Se seus pais te cobram pra ir pra uma faculdade, tenta entender o lado deles. A geração deles significava que se você tivesse uma faculdade, quer dizer que você seria bem sucedido na vida e teria uma vida melhor. Não é porque eles querem te colocar numa faculdade, eles querem o melhor pra você. Se você acha que seu melhor é viver o seu sonho de ser youtuber, influencer, beleza. Mas começa a ver do ponto de vista deles que eles querem o melhor pra você. Se você tentar entender esse ponto e tentar lidar com o fato de você não vai saber explicar que eu não quero ir pra faculdade porque eu quero ser youtuber. Eles não vão entender. A chance de você ser youtuber e dar certo é muito mais difícil do que você estudar, pegar o diploma e agora eu vou ter uma vida boa. Na cabeça deles, né? Porque se você fazer uma faculdade, não é certeza que você vai ter um trabalho. Mas, quando você começa a analisar a vida como não algo fixo, mas que muda constantemente, você vai começar a entender as pessoas. Principalmente seus pais, ou familiares, ou pessoas que te criam. Se eles te cobram uma coisa, que muito provavelmente é uma faculdade, é porque eles querem o melhor pra você. E se eles não te cobram de nada, tem um ponto também, o jeito que eles foram criados e etc. Começa a viver de uma forma mais intencional. Por exemplo, um vício. Um vício nada mais é que uma fuga. Você assiste vídeos no YouTube porque você tá fugindo de alguma coisa. Você joga videogame porque você tá fugindo de alguma coisa. Do que você tá fugindo? Seja qual for o seu vício. Pensa em algo que você faz muito. Por exemplo, você joga muito videogame. Por quê? Eu vou entrar nesse ponto de novo, né? Porque eu fui longe nesse negócio de dualidade de pensamentos. Eu recomendo um vídeo do Léo Xavier, que ele fala sobre vícios, mas eu não sei se eu vou colocar na descrição, mas enfim. Por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Por que você faz tudo na sua vida? Por que você estuda o que estuda? Por que você faz o que faz? Porque você vai pra academia? Porque você não vai pra academia? Porque você lê um livro? Porque você não lê um livro? Por quê? Começa a se questionar mais sobre as coisas que você faz. Por que você faz? Por que você não tem vontade de levantar da cama às 6 da manhã? Por que você não gosta de acordar cedo? Por que você tem tal problema? Por que você tá sentindo o que você tá sentindo? E se você não tem um porquê, por exemplo, você tá depressivo. Eu não sei por que eu tô depressivo. Tá bom, mas as coisas que estão em volta de você, esse pode ser o motivo. Se você tá depressivo, talvez você tenha motivos que você não sabe ainda, mas que te afetaram. Talvez a escola não esteja indo muito bem, talvez seus pais brigam demais, ou talvez você passou por traumas que, infelizmente, geraram uma depressão. Mas eu quero que você entenda que, independentemente do que você sinta, a oportunidade de mudar sempre vai começar com você. Eu posso te dar todas as informações do mundo nesse podcast. Todas. Eu posso te falar sobre a depressão, sobre a tristeza, sobre ansiedade, sobre dopamina. Mas o que você for fazer com isso é o que realmente vai mudar. Infelizmente eu não tenho o poder de colocar as coisas na sua cabeça e fazer você agir. Você vai ter que fazer isso. Você vai pegar as informações sobre a dopamina e vai analisar. Eu vou usar o que o Mob disse ou não? Infelizmente eu não tenho esse controle. Eu não posso definir regras pro mundo e falar sigam a ferro e fogo. Não é assim que eu quero que seja também. Eu quero que seja mais uma conversa e o meu ponto de vista. Porque eu posso te dar um protocolo de dopamina onde você vai seguir certinho e no final você vai ser um mestre, monge, não sei. Você vai ser alguém lunático, pra falar bem a verdade, mas eu posso te falar um monte de regras. Mas o manual do jovem moderno não é sobre regras, é sobre o pensamento de um jovem que só quer ajudar. Se você entendeu alguma coisa errado, eu peço desculpas, mas o ponto é, pega as informações de tudo que eu for falar nesse podcast e analisa bem. Pensa, tá, eu tenho um problema e eu quero solucionar esse problema ou quero deixar ele ali? É doloroso, mas eu quero enfrentar ou eu quero realmente mudar? Porque um problema, os nossos problemas, né, só são solucionados por nós mesmos. A gente pode fazer a terapia, a gente pode ir pra academia, a gente pode se alimentar bem, mas percebe que isso tudo depende da gente. Eu, quando eu tinha depressão, todo mundo me falava que
era assim, né? Eu precisava eu mesmo mudar, ou eu mesmo me cobrava sobre isso. Mas foi um processo que levou um tempo, mas funciona. Por exemplo, eu não tinha vontade de levantar da cama, mas o meu cachorro latia muito. E uma parte de mim falava, poxa, eu tenho um cachorro, eu deveria brincar com ele. Então por causa dele eu levantava. Eu dava comida pra ele, eu brincava um pouco com ele e conversava até com ele mesmo sem ele entender. Aquilo foi um processo que me ajudou, porque só esse simples ato de levantar da cama e fazer alguma coisa, seja ele qual for, já é uma vitória pro seu cérebro. Porque mudar o ambiente, que todo mundo fala sobre isso, né? Um dia eu vou falar sobre hábitos. Mas mudar o ambiente é o que mais ajuda. Sabe o que é mais louco? Eu já tive depressão e eu vi isso acontecendo comigo. Eu mudava uma coisa pequenininha. Não precisa dar uma reviravolta. Ninguém precisa. Mas o simples fato de você levantar, beber uma água e voltar pra cama já é uma vitória pro seu cérebro. Já é um passo de ele falando, tá, esse cara, essa pessoa aqui tá querendo sair disso. Olha só, o simples fato de você levantar de novo, realmente, tá na cama, levantar, beber um copo de água já é o suficiente. No outro dia você levanta, toma um copo de água e vai se sentar na mesa do seu computador que você gostava muito de jogar. Você não faz nada e simplesmente volta pro seu ciclo de novo pra cama. Aos poucos, pode ser difícil, muito difícil, mas aos poucos isso vai mudando. Porque a depressão te coloca num estado tão negativo que quando uma fagulha, uma faísca muito pequena de mudança começa a surgir, acredita ou não, algo começa a mudar. Mas isso depende de você. Isso sempre vai depender. Tudo na vida vai depender de você. Não é uma pressão que eu quero te colocar. Eu não tô te pedindo pra mudar o mundo, eu não tô te pedindo pra ser o Steve Jobs. Não, eu quero que você seja você. Você não precisa ser ninguém. Se te disseram que você precisava ser advogado, arquiteto, engenheiro, médico, seja o que for, não, você não precisa. Você precisa ser a pessoa que você quer ser e a pessoa que você é agora. Simples assim. Não importa se te falaram o contrário. Não importa se falaram que você é feio, bonito, esquisito, legal, chato, interessante. Não importa. O que importa é tudo que você for fazer na sua vida depende de você. A dopamina é uma coisa que tá muito ligada a tudo. Por causa da dopamina que a gente faz o que faz. É óbvio, mas tudo depende da gente. A gente que decide apertar um botão e entrar naquele aplicativo que a gente gosta tanto. É por causa da dopamina e por causa de você que você vai lá e joga videogame, que você vai lá e assiste pornografia. É tudo você. Dopamina é simplesmente você tentando lidar com as coisas da sua vida. O mesmo vício pode ser diferente para inúmeras pessoas. O álcool que a pessoa usa para fugir dos problemas pode ser que o mesmo álcool a outra pessoa usa para se interagir com os amigos que também bebem. É um contexto diferente. São motivos diferentes para uma mesma, entre aspas, droga, é uma droga, né? Pra uma droga. Uma pessoa pode beber simplesmente pra socializar. Outra pessoa pode beber pra fugir dos problemas. E uma outra pessoa pode beber porque se sente triste, porque se sente chateado com a vida. E aquele álcool faz elas ter confiança pra chegar em alguém, pra chamar alguém, pra interagir, sabe? A mesma droga pode funcionar para coisas diferentes para várias pessoas. Isso que é o mais louco sobre vícios. Você pode usar a rede social para fugir dos seus pais, mas você pode usar a rede social para fugir de si mesmo, entende? Mas qualquer mudança, depende de você. Eu quando tinha depressão, eu lutei muito, mas muito mesmo pra sair daquilo. E hoje eu tô bem, mas foi um processo muito demorado. Era a minha mente falando que eu não era bom o suficiente, era a minha mente falando que não valia a pena, era a minha mente falando que não, chega, não dá mais. Mas eu resisti. Eu comecei a ir pra terapia e entendi que é bom desabafar, nem que seja pra uma inteligência artificial. Se você não tem condições pra conversar com ninguém, a inteligência artificial ajude. A inteligência artificial talvez não seja a melhor coisa do mundo, mas eu entendo que tem gente que não tem condições de pagar um psicólogo. E se você não quiser também uma inteligência artificial te julgando não, né, mas te falando o que você deveria fazer, tem o Centro de Valorização à Vida, mas tem tanta gente precisando de ajuda e Centro de Valorização à Vida parece muito que você tá a ponto de acabar com tudo e não simplesmente que você quer conversar com alguém. Isso é muito chato. Por isso que eu criei esse podcast, no fundo, assim. Eu queria ter alguém que soubesse um pouquinho mais que eu e falasse, relaxa, vai ficar tudo bem, você só é jovem. Tem tudo acontecendo ao mesmo tempo e você não sabe lidar. Mas eu tô aqui pra te ajudar, sabe? Eu entendo o que você tá passando. No fundo, eu não te conheço, não sei quem você é, não sei o seu contexto, mas eu sei que é difícil. O ato de viver é difícil. É óbvio, eu sei. E no fundo, eu queria falar sobre a dopamina, mas eu acho que o bom do podcast é esse. Eu não tenho um roteiro. E eu não quero seguir um roteiro. Eu quero seguir meu coração. Eu quero te ajudar de verdade. E é por isso que eu criei tudo isso. É muito ruim viver sem propósito, sem motivo. Eu vejo tanta gente que vai pro trabalho, trabalha, volta pra casa,
fica no TikTok ou no Netflix, no YouTube, vai dormir, cansado já, no próximo dia já começa o mesmo ciclo, de novo, esperando a sexta-feira pra ter 2 dias de liberdade pra fazer exatamente a mesma coisa, ficar na droga de escolha. Depois acaba os 2 dias e o ciclo se repete. Isso é triste, porque todo mundo fala que a vida é curta. Mas sabe por que ela é curta? Porque todos os dias parecem os mesmos. Todos os dias você faz exatamente a mesma coisa e não percebe. Eu entendo uma coisa: todo mundo tem um poder ilimitado. Sério, nunca provaram que o cérebro humano tem um limite. Nunca. Sempre tiveram coisas que falavam que, beleza, o cérebro pode ter Alzheimer, pode ter TDAH, bipolaridade, esquizofrenia, etc. Mas nunca falaram, tem um certo limite aonde você não consegue aprender mais nada. Não existe isso. Pelo menos eu nunca vi. Nunca falaram, escolhe bem as coisas que você vai aprender, porque não tem como você aprender mais coisas além disso. Não existe isso. A única limitação que tem é que um dia a gente vai partir. Mas isso é um limite físico. A gente vai dessa pra melhor, ou dessa pra outra vida. Mas ninguém coloca limite a não ser você mesmo. Se você acha que não é bom em matemática, é você falando pro seu cérebro, a gente não é bom em matemática. Se você não é bom em português, é seu cérebro e você falando, a gente não é bom em português. É você que colocou um limite, não é ninguém, é você. Me falaram que eu não sou bom em matemática. Mas beleza. Foi você que acreditou. Se você provar o contrário, é simplesmente fazendo aquilo que você é ruim fazendo. Você é ruim em matemática porque você nunca treinou matemática. Mas eu tenho certeza que se você sentar a bunda na cadeira, falar, eu vou aprender matemática porque eu não sou bom ainda, você vai ser bom em matemática. Eu não entendo como as pessoas querem ser bom em alguma coisa que nunca praticam. Eu era bom em matemática porque eu treinei matemática. Aí me falaram que eu era bom em exatas. Só que daí eu tive depressão, não gostava mais de matemática e comecei a ir pro lado da humanas, de tipo fazer poesia, fazer roteiros pro YouTube, e me tornei bom naquilo. E aí eu voltei pra matemática e vi que eu era péssimo em matemática. Mas o que aconteceu? A matemática eu deixei de treinar. Não é que do nada eu fiquei ruim. Eu simplesmente parei de treinar. Meu cérebro se moldou pra uma coisa diferente. Se você quer ser bom em algo, pratique esse algo. Putz, eu sou muito ruim em português, nunca vou melhorar. Não, você só vai ser ruim pra sempre se você colocar esse limite em você. Se você falar, eu não sou bom. É sobre isso, né? Vou seguir minha vida. Então beleza, você nunca vai ser bom mesmo. Só que se você bater no peito e falar, eu vou ser bom sim, porque eu não sou bom ainda, aí as coisas mudam. Pra qualquer coisa. Sério. Basicamente qualquer coisa. Quer ser jogador de futebol? Beleza. Mas você tá praticando? Você quer ser bom mesmo? Você quer ir lá, treinar todo santo dia, drible, manusear a bola, fazer embaixadinha pra ver quantas embaixadinhas você consegue fazer, praticar com o treinador, ter uma rotina de alimentação, treino e etc. Seguir uma boa rotina de sono. Você quer realmente fazer isso ou é só um sonho bobo? Porque seguir um sonho significa bater no peito e falar, eu quero isso. E eu só vou ser bom nisso se eu treinar. Porque não dá, é sério. Não dá pra ser bom em algo se você não praticar. Não tem como. Desculpa, a vida não funciona assim. Não é possível. É sério, não é possível. Você pode ter uma inclinação pra alguma coisa, mas nunca você vai ser ruim em alguma coisa e simplesmente, do nada, em um passe de mágica, você se torna bom naquilo se você simplesmente não praticar. Para de limitar a sua capacidade. Para de se limitar. Porque a única coisa que te limita é você mesmo. Mob, mas eu estou depressivo, eu tenho problemas, eu não sei o que fazer e etc. Entenda que tudo que eu falo aqui, você tem que levar para o seu contexto. Se você se sente depressivo, mal, chateado, triste, ansioso e etc. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te dar uma luz, mas tudo só vai depender de você. Tá depressivo? Tenta entender o porquê. Não conseguiu? Pede ajuda. Não consegue ajuda? Desabafa comigo nessa rede social que tá aparecendo aí na tela, ou no comentário, ou na descrição. Desabafa lá, eu vou começar a usar mais o Instagram de novo. Provavelmente eu vou criar outro, porque aquele lá eu meio que perdi. Mas enfim, desabafa com alguém de confiança. Se não confia em mim, tá tudo bem, eu não vou julgar. Mas vê se um amigo, um parente ou um psicólogo mesmo pode te ajudar. Porque é sobre isso, sabe? A mudança sempre acontece com a gente, mas entenda. Recapitulando tudo,
pra terminar esse episódio, dopamina é uma coisa que não tem como negar que existe e só dá pra lidar com a dopamina se for a dopamina atrasada, e lidando com a dopamina que é a dopamina rápida, que é scrollar no Instagram, scrollar no TikTok, ficar o dia inteiro assistindo vídeo no YouTube, ficar o dia inteiro no Netflix. Isso são as dopaminas rápidas. E a dopamina atrasada, que é treinar, ler, estudar, fazer um hobby. Essas coisas geram uma dor no início, mas no futuro gera um prazer. Essa é uma dopamina boa. Você não se torna bom em algo se você não praticar esse algo. Então, se você quer alguma coisa, por exemplo, você quer ser bom em desenho, treine desenho. Quer bom escrevendo vídeos, roteiros pro YouTube, escreva roteiros pro YouTube. Quer editar vídeo? Aprende editando vídeo. Eu aprendi muito realmente editando vídeos. Eu basicamente editei muito vídeo e hoje eu sou bom na edição de vídeo. Mas você precisa praticar. Não tem como ser bom em algo se você não praticar esse algo. Se você tem algum problema, ansiedade, depressão, bipolaridade, TDAH, enfim, procure ajuda, desabafa com alguém. Pode ser comigo na rede social, no Discord. Pode ser no Discord, eu acho que é uma boa no Discord. E qualquer mudança, seja ele qual for, só vai depender de você. Não é uma pressão, mas é um fato. Se você quer sair da onde você tá, só depende de você. Muito obrigado por me assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. E eu te espero na próxima semana, na terça-feira. Eu acho que eu vou postar meio-dia. Eu quero que vocês digam qual que é o melhor horário, mas eu acho que meio-dia é uma boa. Meio-dia, sim. Toda terça ao meio-dia tem um episódio desse podcast. E é isso. Eu espero que você tenha gostado e de alguma forma tenha te ajudado. E deixa nos comentários qual que seria o próximo tema, que eu acho que por hoje eu vou gravar esses 2 episódios e compartilhe também. Espero que o que eu falei de alguma forma tenha te ajudado. E se você entendeu alguma coisa errado e tenha ficado magoado comigo, eu peço desculpa. Eu sou humano, eu também erro, mas eu aprendi que na vida as pessoas vão te interpretar mal, mas não vão mudar quem você é. Se você é uma boa pessoa, você não precisa falar pra ninguém que você é uma boa pessoa. Você simplesmente é uma boa pessoa, com as melhores intenções do mundo, independentemente do que você for falar. Claro que tem exceções. Esse podcast é muito louco. Mas espero que o Manual do Jovem Moderno, no fim, realmente seja isso. Um manual onde um jovem consegue lidar melhor, um pouquinho melhor, com os problemas do dia a dia. Porque eu já fui jovem, já passei por inúmeros problemas de um jovem. E eu sei o que é ser um jovem. Ainda mais um jovem moderno. Porque é difícil ser um jovem moderno ultimamente. Deixa o like, não quero me estender. E deixa aí nos comentários o que você gostaria de que eu falasse. Pode ser sobre ansiedade, qualquer tema, na verdade, eu posso estudar sobre e aos poucos eu vou trazendo. Eu posso falar sobre bullying, eu posso falar sobre como realmente chegar numa garota ou num garoto, se eu devo chegar em um garoto ou uma garota, como que eu faço pra estudar melhor, como que eu faço pra lidar com meus pais que falam que eu deveria fazer uma faculdade, mas eu não quero fazer, ou que eu não tenho interesse, não sei. Posso falar sobre vários temas. E eu posso chamar convidados também, eu conheço pessoas que talvez entrariam nesse podcast também. É isso, muito obrigado, até mais.